Aleluia. Quem quebra o pecado e as trevas, cujo amor tão poderoso é o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, diante dele adoramos o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você negou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Senhor, adoramos a Ti, Rei dos Reis. Santo é o Senhor. Quem transforma as nossas vidas, quem faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Quem governa sobre as nações, como o sol brilha em majestade, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você negou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim naquela cruz, Senhor. Hey, hey, hey. Digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte conquistou. Digno é o que morto foi, digno é o Rei que a morte conquistou. Digno é o que morto foi. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você negou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Eu sou livre. Jesus, Jesus, meu amado, meu libertador. Aleluia, Senhor. Nesse ambiente de adoração, Pai, nós queremos render louvores ao Senhor. Bem-vindos ao nosso culto da família Seara. Hoje nós estamos num outro local, estamos no sítio da família Corte, trazendo a palavra do Senhor, louvor e adoração diretamente à sua casa. Nós queremos invocar o nome do Senhor. Não estou sozinho. Hoje, os que vão ministrar comigo a palavra de Deus aqui na minha direita, o irmão José Beto, a irmã Dilma, que vão colaborar com o seu testemunho de vida naquilo que Deus tem feito. Nós queremos fazer uma oração,
Convidamos você a adorar a Deus aí, junto conosco, porque estamos em culto. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, em nome de Jesus, pedimos que nesses dias de isolamento, de distanciamento, estejamos próximos, unidos pela mesma palavra, pela mesma fé e pelo mesmo amor também. Seja o Senhor entronizado no meio dos louvores da tua igreja. Em cada casa é uma igreja que está reunida em adoração ao Senhor. O Senhor é o que nos une, o Senhor é o que nos fortalece. Fica conosco e abençoa-nos no tempo da adoração e no tempo da palavra, em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus que controla todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor, rendemos o nosso coração a Ti. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és ninguém. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Sim, Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido. Tu és a paz dos cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Não há outro. Ninguém é como o nosso Deus. Diga ninguém.
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. A palavra que nós queremos ministrar neste domingo, juntamente com toda a família Seara, é sobre a vida do rei Ezequias, um homem que aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. A vida ela é feita de muitas oportunidades, de escolhas, e Deus tem prazer em nos abrir novas possibilidades, de expandir, a trazer o novo e o melhor da parte de Deus. Rei Ezequias, no capítulo 36, do livro do profeta Isaías, versos 4 a 7, lá diz assim: Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai apertar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar de Jerusalém? E no versículo 18 diz: não deixem que Ezequias os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ezequias começou a reinar ainda muito jovem. Ele não seguiu nos caminhos do seu pai Acás, que foi um péssimo rei. Mas ele se espelhou no reinado de Davi e fez uma grande reforma. Removeu todos os postes de adoração, os ídolos, centralizou o culto em Jerusalém, reorganizou o ministério sacerdotal, o ministério levítico, organizou de novo as ofertas e os dízimos, colocou somente Deus como Deus em Israel novamente, centralizou toda a adoração. Ele fez uma profunda revolução em Israel. Por quê? Porque ele queria andar nos caminhos de Davi. A fidelidade de Ezequias a fidelidade de alguém a Deus sempre atrai inimigos. E quando Ezequias estava bem, a nação estava prosperando, ele começou a atrair opressão e cerco do inimigo. A Síria era o império já na época. Por onde passava, dominava as nações menores. E já tinha dominado várias nações e agora mandou o seu representante, o comandante em guerra da Síria, o Rabsaque, dizer para o rei Ezequias: olha, em quem você está confiando? Nós já destruímos várias nações com os seus deuses. Vocês não vão escapar da nossa mão. A estratégia que os inimigos usaram foi cercar os muros de Jerusalém e ficar a fazer um cerco militar. Ninguém entrava e ninguém saía. Antes do cerco, deu tempo para Ezequias fazer algo. Ele mandou tapar e entulhar todas as fontes de água ao redor da cidade de Jerusalém e abriu um aqueduto
de 560 metros por baixo da terra para abastecer a cidade, para que eles pudessem sobreviver durante todo o tempo que durasse o cerco. Então ele se preparou para a guerra. Não foi assim que ele somente orou, clamou a Deus, não. Ele fez a parte que lhe cabia. Quando nós temos uma luta, uma opressão contra as nossas vidas, nós vamos ter que também reagir. O nosso esforço, nossa luta e a nossa batalha. O cerco do inimigo pode hoje se dar de diferentes maneiras. No casamento, quando a fé de um dos nossos membros da nossa família está em perigo. Nós podemos ter também nos relacionamentos amigos que zombam da nossa fé, dos nossos hábitos em Deus, da nossa educação. Você pode ter amizades ruins, que são pessoas dependentes químicas, que vivem convidando você para voltar, etc. Ou no mundo espiritual nós temos às vezes a opressão do diabo. O diabo ele sempre vai cercar quem? Quem está bem. Ezequias não tinha provocado nada, mas pelo fato dele estar prosperando. E ele foi invocar, né, o nome do Senhor, foi buscar a presença de Deus. Por isso Rabsaqué diz, não adianta orar. Satanás também costuma dizer para você que está orando, não adianta orar. Quando o inimigo cerca, parece que ele tem a última palavra, que tudo vai ser destruído. Não, nós sempre vamos ter o recurso de pedir para Deus, Deus, me dá uma nova oportunidade. Senhor, parece que é o fim, mas eu creio que tu podes ampliar, renovar, estabelecer, libertar. Então, em 2 Coríntios 2, 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as suas intenções. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos preparar. Água é vida. Onde tem água, tem vida. Então o rei pensou, não, enquanto o inimigo estiver me cercando, eu tenho que abastecer a cidade com água. A palavra de Deus, um dos símbolos da palavra de Deus é água. Uma pessoa quando está enfrentando uma luta muito grande, ela precisa ser abastecida pela palavra. A palavra de Deus vai trazer renovo, vai trazer graça, vai trazer unção, vai trazer esperança, vai trazer direção. Então estava abastecida a cidade. Jesus disse em Mateus capítulo 22, verso 29, diz assim, errais não conhecendo a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Quando o inimigo nos ataca, nós precisamos ser abastecidos pela palavra. Quando o inimigo cerca, ele vai fazer uma opressão de tal maneira que a gente se sinta acuado. As forças parece que vão. E o pior, as pessoas não vão acreditando mais na gente. Vão acreditar mais na voz do inimigo, dizendo, está tudo terminado, não vai dar certo, do que na palavra de Deus. Então todos nós vamos às vezes passar por uns cercos. E como vencer o cerco? Um dos nossos convidados hoje aqui, o irmão José Bento, ele teve durante muito tempo num cerco, numa opressão maligna e dominado. Eu queria muito que você prestasse atenção como ele foi vitorioso no cerco que ele passou, em que levou quase ao desespero. José Bento. Obrigado, pastor. De fato mesmo, é uma opressão muito grande. No passado, tive problemas gravíssimos com bebida alcoólica, com droga, e principalmente por não conhecer a vida, principalmente cristã, eu vivia numa opressão maligna muito forte. Procurava os lugares mais tenebrosos que poderia existir. Trafiquei droga, usei álcool. Uma família maravilhosa que hoje reconheço que tenho, desprezava eles. Cheguei a um ponto, um determinado tempo, de não acreditar nem mais em mim mesmo. Eu pensava, talvez se eu morresse naquele momento, terminaria todo o suplício, toda a angústia. Me vivia só, as pessoas me olhavam diferente, como das outras. Eu via às vezes pais e esposa com os filhos, eu não tinha esse prazer porque eu não me sentia bem ao lado deles pela opressão. Felizmente ainda não consegui
cometer nenhum deslize, mas procurava brigar fora nos lugares onde frequentava. Fiquei com cicatrizes marcantes no corpo. E um dia eu recebi a oportunidade. Jesus compadeceu-se, eu acho que de mim, ou ele estava prevendo que talvez eu chegasse. Escutando um louvor perto de casa onde ficava a igreja, me tocou o coração. E um dia eu criei coragem, numa quarta-feira, no dia 6 de fevereiro de 2006, eu frequentei a primeira vez a igreja Seara. Nunca mais me retirei. E essa oportunidade, eu tive que ter um cuidado muito grande, por isso que transmito para vocês isso aí. Não é simplesmente ingressar na igreja, ouvir a palavra de Deus. Tem que colocar lá dentro do coração, lá no fundo do coração, e renegar tudo que existe lá fora. São lugares que eu frequentava, amizades que eu tinha, de noitadas que eu passava fora, eu tive que isolar tudo. Não desprezá-los, mas não conviver mais com eles. E não procurar meios ou maneiras que me entristecesse e eu voltasse de novo. Até hoje eu peço a misericórdia de Deus cada vez que me acordo, para que eu possa viver mais um dia sem ter mais medo e muitas vezes receio de voltar novamente. Preciso cada vez mais que a palavra de Deus entre em meu coração e no meu cérebro, para que eu não cometa mais nenhum deslize. Tenho que consertar muitas coisas ainda, mas espero que até o final dos meus dias eu consiga um dia estar na glória de Deus. Obrigado, pastor. José, tu está vivendo uma oportunidade que Deus te deu. Exatamente. Prolongou os teus dias. A morte esteve na tua frente algumas vezes. Eu lembro que você levou uns tiros. Exatamente. Exatamente. Nós Foi terrível. estamos falando de oportunidade. Deus tem prazer em nos dar oportunidade, mas nós temos que aproveitá-la. José, quanto tempo tu já estás liberto? Desde 2006. Você imagina, são 14 anos que hoje ele é esposo dedicado, né? Pai, que é um apoiador da sua família, dos seus filhos, e um vô em que os netos gostam de estar ao redor. Exatamente. Agora, se ele não tivesse aproveitado a oportunidade, não estaria mais vivo e não teria o respeito da família também, né? Exatamente. Interessante, irmãos, que uma das estratégias de Satanás, e foi aqui também com o rei Ezequias, era usar a dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E Satanás sempre usou a estratégia da dúvida para nos derrubar. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? Ele colocou em dúvida. E sempre que uma pessoa vai ter uma experiência de estar bem, ela está dentro do propósito de Deus, está com a sua vida organizada, Satanás vai colocar dúvidas sobre os princípios da palavra de Deus, sobre aquelas coisas que Deus colocou como limite. Não faça isso, não te envolva com aquilo. Ele vai dizer, não é bem assim, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus vai aceitar tudo. Ele vai colocar em dúvida os padrões de Deus, os propósitos de Deus, e tem enganado muito. Então, lá no livro do profeta Isaías 36:18 diz: não deixe que Ezequias os engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Satanás sempre age com o princípio da dúvida. Talvez você que está nos escutando Satanás tenha posto dúvida. Eu não consigo me libertar. A cura nunca vai chegar. A dúvida não procede de Deus. A dúvida, ela é um elemento nocivo à fé. Ela deixa você enfraquecido, desanimado. Os que vencem sempre são os da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem, diz Hebreus 11:1. Mas a estratégia de Satanás é nos colocar em dúvida. Em dúvida se devo recomeçar ou não devo recomeçar, ou como fazer. Então, a única forma de desarmar a bomba da dúvida é ter uma fé bíblica, uma fé alicerçada na palavra.
do contrário você não vai vencer. A cada mentira, a cada dúvida que Satanás lança, você tem que reagir com o que a palavra de Deus diz. Do contrário, nós nunca vamos conhecer. No livro de Isaías 37:14 diz: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Perceba, ele pega aquela carta de ameaças e vai estendê-la na presença de Deus. Ele diz: Senhor, está aqui todas as ameaças, tá, todas as ofensas que o rei da Síria mandou dizer que vai destruir tudo. Talvez você está acreditando: olha, eu não tenho mais chance. Pegou alguma coisa que está te afligindo. Um exame médico que diz assim: olha, deu positivo para tal doença, a empresa está falida. Mas ele pega aquela carta e vai no altar de Deus assim: Senhor, está aqui. Eu não tenho o que fazer. Isso aqui é mais forte do que eu. O exército deles é muito maior do que os nossos. Mas ele vai para o lugar certo. Ele vai para o lugar da oração. Deus deu vitória. Deus interviu e desbaratou o exército da Síria. E veio uns dias de calmaria no reinado do profeta Ezequias. Estava tudo muito bem, mas de repente veio uma notícia ruim. No capítulo 38, versos de 1 a 5 de Isaías, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos para a tua vida. Homens de Deus enfrentam enfermidade. Paulo, ao fundar a igreja na Galáxia, ele estava enfermo. Gálatas capítulo 4, 13. Eliseu veio a morrer por meio de uma enfermidade. Então, na nossa vida também nós podemos ser surpreendidos por uma enfermidade. E Ezequias, ele foi reagir imediatamente. O mensageiro foi o próprio profeta Isaías que disse: olha, essa enfermidade te levará ao óbito. Mas ele vai reagir e vai falar com Deus diretamente. Ele disse. E quando ele foi cercado pelo inimigo, ele orou a Deus. Quando ele teve na sua própria carne agora uma ameaça de uma enfermidade que seria mortal, ele também vai para a presença de Deus. Nossa convidada hoje aqui é a irmã Dilma Bobs, teve uma experiência com a enfermidade também mortal. E nós queríamos compartilhar como é que tudo aconteceu na vida dela e como é que foi a sua vitória. Em 1997, o meu esposo foi surpreendido com uma enfermidade gravíssima e ele veio a falecer. Ali eu fiquei com um casal de gêmeos com 11 anos e eu fiquei muito perdida na situação, né? Parecia assim que o mundo tinha terminado e logo o inimigo não tira férias, né? Eu fui surpreendido também por uma enfermidade da hepatite C e cirrose. E passei muito mal. Andava de hospital por hospital e para os médicos. Eu tinha pouco tempo de vida. O meu desespero era muito grande porque eu tinha um casal de filho pequeno. E aí eu glorifico o Senhor e todos que ouviam essa pregação, eu exalto a intercessão, o valor da intercessão. Eu tinha uma vizinha, esposa de um pastor, e ela intercedia por mim e eu não sabia. E nesse tempo que eu estava de hospital em hospital, uma época eu estava no hospital de clínicas, no isolamento, muito difícil ali. E ela falou com o pastor Mário, e o pastor Mário foi até aquele lugar horrível lá onde eu estava internada, e ele me levou uma palavra de Salmo 46. E ele orou comigo.
E eu tomei posse daquela palavra, mas naquele dia eu não fui curada. Depois eu dei alta e fui para minha casa, mas a minha situação continuou a mesma. Inclusive o pastor Mário, ele teve a oportunidade de me visitar alguns dias de noite. Eu tinha um suador noturno, eu tinha umas manchas pelo meu corpo, eu tinha que botar um monte de roupa perto da cama. E eu tinha uma fraqueza tão grande que eu tinha que levar assim, primeiro trocar a parte de baixo, depois de cima, que eu não conseguia trocar as peças. Uma quinta-feira eu me levantei e muito fraquinha, eu me alimentava muito pouco, né? E eu morava num apartamento que tinha um L de área. E eu fui assim do lado e me ajoelhei. E eu disse, Senhor, hoje eu não vou lá buscar nada, hoje eu vou buscar a minha cura em nome de Jesus. Até meus filhos me criticaram, assim, achavam que eu não deveria ir. Mas eu fui. Para honra e glória, quando o pastor veio para orar comigo no altar. Eu comecei a chorar, eu não tinha palavra nem força. Mas para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, de tantas lágrimas que eu tinha derramado perante o Senhor. E ali eu recebi a cura. Eu fui para minha casa, graças a Deus. Graças a Deus fui para minha casa. Naquela noite eu dormi a noite toda. No outro dia o meu filho perguntou se eu queria café. Eu tomei café. E a partir de lá, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui para testemunhar a minha cura. Mas eu fiz a minha escolha. Enquanto eu estiver aqui, eu estou com o Senhor. E o dia que eu morrer, eu tenho certeza que eu estou com o Senhor, porque eu boto em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Eu, para não levantar, para não ter comunicação com ninguém antes, eu todas as manhãs, antes de eu levantar da minha cama, eu leio um capítulo da Bíblia. E me levanto e vou direto ao meu quarto da oração. Eu glorifico esse Deus, porque esse Deus, a todo aquele que confia, tem a certeza que tem retorno. Por isso eu estou aqui para testemunhar a grandeza do meu Deus. Amém? Bem, bênção. Perceba, pessoas de todas as naturezas vão ter notícias ruins, mas ela não é definitiva. A Dilma invocou o nome do Senhor, ela recebeu a palavra, lembro como se fosse hoje, de ir na emergência do Hospital de Clínicas, muitas macas, e ela estava numa maca pequena, tinha poças de sangue na volta das camas, era muita gente. Ela recebeu a palavra e creu. Talvez você está amedrontado, desanimado, porque recebeu notícias ruins. E normalmente nós sempre imaginamos o pior, mas comece a buscar o melhor, as promessas de Deus. O nome Ezequias quer dizer, o Senhor é a minha força. Todas as crises que o Ezequias tinha, ele invocava o nome do Senhor. Deus deu a oportunidade que a Dilma pediu. Tenho filhos ainda adolescentes, eu preciso terminar de criar. Quando você pede para Deus uma oportunidade, você tem que também dizer para Deus por que você quer viver. É para desfrutar somente do que a terra oferece? Ou você quer aproveitar a oportunidade para honrar a Deus, servir ao Senhor? Se você tem um propósito de servir ao Senhor, a bênção virá ao teu encontro, porque Deus está procurando instrumentos de louvor e de adoração. Então, ele cerca, né, José? Ele liberta do cerco. Talvez você esteja envolvido num cerco do maligno, de vício, de medo ou de doença, mas ainda não invocou o nome do Senhor. Você ainda não se humilhou e disse assim, Pai, por favor, eu quero uma nova oportunidade. Deus vai dar a nova oportunidade, mas quem vai viver a nova oportunidade é você. Você que vai ter que aproveitar. Nós não temos uma vida muito longa aqui na terra, os nossos dias passam-se rapidamente. E se você não aproveitar a oportunidade, você vai perder o melhor de viver como filha ou como filho de Deus. Estava tudo muito bem, ele foi curado, Deus lhe prolongou por 15 anos. Agora, aparece um outro inimigo, mas sei que esse inimigo não é militar. Esse inimigo não é doença. Aparece a terceira aprovação na vida do Ezequias.
Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versos 25 e 26, diz: Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por ter se exaltado o coração, ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Quando nós nos sentimos livres do diabo, esse agora nos ataca enaltecendo as nossas vitórias. E o nosso coração fica cheio de orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Agora o inimigo é interno. Pessoas abençoadas podem se tornar orgulhosas. Elas buscam a glória para si, o louvor para si, e dizem: eu venci, eu consegui, o eu vai para frente. E a Bíblia diz que Deus se entristeceu. Olha o que diz: ele não correspondeu aos benefícios. Quantos de nós já ganharam de Deus uma oportunidade e não aproveitaram a oportunidade? Tiveram a restauração do casamento, mas não aproveitaram a oportunidade. Tiveram a libertação da drogadição, mas não aproveitaram. Afastaram-se dos caminhos de Deus. Quantos entre nós foram curados, mas hoje não estão nos caminhos de Deus? Você pede uma oportunidade, Deus tem prazer em dar oportunidade, mas você a joga fora. E uma das maneiras de jogar fora é encher o coração de um orgulho. Eu consegui, eu sou melhor que outros. Deus me escutou e não escuta outro. Não, nada disso. Toda vitória que nós temos é Deus que nos dá. Deus prolonga os dias, Deus quer te abençoar, mas não deixe seu coração ficar orgulhoso, vaidoso, porque a soberba geralmente vai gerar um coração endurecido e ingrato. E gratidão atrai o favor de Deus. Por isso, quanto mais vitória você tem na sua vida, mais humilde você precisa se tornar, reconhecendo que toda vitória é Deus que nos dá. Pense nas oportunidades que Deus está dando. Pastor, mas a pandemia só trouxe dano. Não, ela também trouxe oportunidades. Oportunidade de você estar mais perto de Deus, mais perto dos teus familiares. Oportunidade de começar coisas novas. Oportunidade de ser temente a Deus. Oportunidade na tua casa de ler a palavra de Deus. Oportunidade de orar. Oportunidade de evangelizar. As casas de paz estão começando, estamos no período de oração. É uma oportunidade de você ganhar os teus amigos. Aqueles, né, José, que eram companheiros do álcool, que amigos não eram. Oportunidade de que a Dilma está compartilhando, de testemunhar o grande favor de Deus. Deus é um Deus de oportunidades. E quando Ele dá a oportunidade, agarre-a, aproveite e mude de vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aproveite a nova oportunidade de viver em novidade de vida. Não reproduza o que já foi do passado. Ezequias não reproduziu o péssimo reinado do seu pai, Acás, mas ele se espelhou no reinado de Davi. Se espelhe na vida de Jesus. Jesus foi um filho obediente ao pai. Jesus foi obediente até o final, até a morte de cruz. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Aproveite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não aceite as dúvidas, não aceite uma negação, não aceite uma palavra de maldição. Não se jogue no chão e diga: está tudo terminado. É Deus quem determina o fim e o começo de todas as coisas. Você está precisando de uma oportunidade? Então peça a Deus. Você está passando por um cerco do inimigo? Então peça a Deus: Deus me livra do inimigo, e Deus vai te livrar. Você está passando por uma enfermidade? Clame, ponha o seu joelho no chão e o rosto e diga: Senhor, sara-me, porque eu quero viver os meus dias para glorificar o teu nome. Aproveite todas as oportunidades, porque Deus é um Deus de oportunidade. Que essa palavra chegue no teu coração. E o tempo que você está vivendo, viva com o propósito de honrar a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora encerrar o nosso culto. Queremos aqui agradecer a irmã Dilma
irmão José Bento, são da família Seara, você os conhece, e nós estamos trazendo palavra transformadora. Nós não só dizemos na teoria, nós dizemos que Deus fez em nós, pode fazer em você. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse lugar tão lindo, lembrando que tudo isso aqui foi o Senhor quem criou, mas também a nossa vida é uma bênção e é uma maravilha. Passamos por apertos, mas o Senhor pode nos trazer liberdade, o Senhor pode trazer cura, o Senhor pode trazer libertação. Não existe situação que o Senhor não possa livrar, desde que encontre um coração humilde e um coração desejoso de aproveitar a oportunidade para honrar a Deus. Use esses dias agora e honre a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te dê uma semana poderosa. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fiz tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo.